Quem paga o perito judicial? Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 cenários de quem arca com esses custos de perícia. Vamos ao básico. Quem pediu a perícia é quem paga, tá? E no processo judicial a gente tem alguns players. O primeiro é o autor da ação, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Esse autor ele vai ter os seus próprios motivos e vai querer mostrar ao juiz que ele tem a razão. O autor pode colocar fotos, laudos, projetos e pode também pedir um perito judicial. E ele sabe que no momento que ele pediu, é ele quem deve pagar pelos honorários desse profissional. Nessa hora, o autor deposita o valor de honorários em uma conta que só a justiça tem acesso. O perito é intimado, ele faz o seu trabalho e no final o juiz deposita para o expert. Agora, pode ser que o autor não peça perícia. Ele pode entender que tem motivos e razões suficientes para ganhar essa causa. O segundo player, lembra dos players que a gente estava falando? É o réu, e ele pode entender que uma perícia judicial iria ajudar em muito a mostrar os fatos por uma outra ótica. E caso somente o réu venha pedir a perícia, é ele que deve arcar com esses custos. O dinheiro do trabalho do perito sai do réu nesse caso. Existe também um terceiro cenário, que é quando as duas partes pedem que seja nomeado um perito judicial. As duas partes podem entender que somente o perito é capaz de resolver essa demanda. Nesse caso, os custos da perícia são divididos em 50% para cada um. Mas calma, não acabou, tem mais um cenário ainda, tem mais uma hipótese, que é quando nem o autor e nem o réu pedem a perícia. Nesse momento, o juiz pode entender que para esse caso específico, é necessário ter um perito judicial ali para estar analisando as provas e resolver essa demanda. Nesse cenário, os custos da perícia eles podem ser divididos entre o autor e o réu, 50% para cada um. Se a parte que acabou pagando a perícia for vencedora da ação, essa despesa passará para outra parte que perdeu a ação. Mas claro, a gente tem algumas particularidades. Existe o que chamamos de gratuidade de justiça. É quando alguém não tem condições financeiras para arcar com os custos processuais e ela pode pedir esse benefício de justiça gratuita. O juiz vai analisar a situação e verificar se essa pessoa ela realmente se encaixa nesse critério. Se sim, ele ou ela tem um benefício da gratuidade de justiça. Lembrando que a perícia judicial é considerada como os custos processuais. Nesses casos, quando o perito judicial é chamado, ele ou ela estuda o processo e pode verificar que uma das partes, é beneficiária da justiça gratuita. Nesse caso, os honorários são definidos através de tabelas publicadas pelos tribunais. Eles tendem a ser um pouquinho menores. Olha aqui em Santa Catarina, o honorário para trabalhar no sistema AJG é um pouco superior a R$ 300 para trabalhos de engenharia. Em outros estados, esse valor pode ser um pouquinho maior ou até menor. Poxa, João, sou obrigado a aceitar essa nomeação quando é por a gratuidade de justiça? Não. Você não é obrigado em nenhum momento a aceitar essa perícia, seja ela da justiça gratuita ou não. Você tem o direito de declinar qualquer nomeação. Agora, caso você venha a ser nomeado para uma ação que uma das partes tem o benefício da justiça gratuita, pode ser que na intimação o juiz venha pedir para você estimar os seus honorários. Mas por que a gente tem que estimar os honorários se o valor já vem definido pelo tribunal? Lembre-se que a justiça gratuita ela é agraciada somente para uma das partes. Pode ser que a outra parte não seja beneficiária desse sistema. Isso pode acontecer nos casos de perícia de consumo de energia elétrica. De um lado tem o consumidor, que pode ser um consumidor de baixa renda, e do outro lado tem a concessionária, que não é hipossuficiente. Pode ser que nesse exemplo a concessionária venha perder a ação. E nesse caso, ela paga os valores de honorários que o perito estimou lá na proposta de honorários. Viu só? Mesmo sendo uma ação de justiça gratuita, o perito tem chance de ter o depósito do seu valor de honorários que ele mesmo calculou. Vamos para mais uma hipótese. Vamos voltar para o nosso exemplo quando o consumidor tiver o benefício da justiça gratuita. Pode ser também que o consumidor possa perder a ação. Vamos imaginar que ele perdeu a ação. Nesse caso, o perito recebe o valor tabelado pelo tribunal. Eu quero saber de você. Você curtiu esse conteúdo? Esses assuntos a gente apresenta lá na Perícia Elétrica Play. Temos diversas aulas com conteúdos técnicos e conteúdos também de planejamento estratégico, gestão financeira e gestão comercial. É a Netflix da Perícia Elétrica. Tem conteúdo sobre perícia judicial, perícia de consumo de energia, ressarcimento de danos, inspeção elétrica, laudo para crédito de ICMS e perícia de incêndio. Na descrição do vídeo tem um link de acesso para você poder conhecer um pouquinho mais. Se você
Quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho? Dá uma olhada no nosso blog. Lá a gente tem diversos artigos com conteúdos bem técnicos de perícia judicial e extrajudicial. Eu deixo a você um forte abraço e até a próxima.